Fala aí galera, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para trabalhar mais uma aula aí com vocês sobre campo visual, né? Trata-se da frente 2, o módulo 6, espelhos planos, nós estamos estudando e nós vamos ver agora um pouco sobre qual é o campo de visão que um espelho plano nos dá, dependendo da posição que fica o objeto e a imagem, o objeto e o espelho em relação a esse objeto, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, temos o título da aula, campo visual de um espelho plano, e o primeiro passo que a gente enfrenta aqui é o de definir o que é campo visual. Então, campo visual, olha, define-se como campo visual do espelho plano para uma dada posição O do olho do observador, como sendo a região do espaço que se torna visível por reflexão no espelho. Então aqui ó, nós podemos ver, né, o observador aqui, ele está aqui nessa posição, ó, tá? Representado por este olho. E o que ele pode ver a partir de um espelho que está aqui, ó, né, numa parede, por exemplo, tá? Então, ele pode ver toda essa região, tudo que tiver, todos os objetos que estiverem nesta região de campo visual, este observador vai ver, tá? Então, isso é campo visual. Você pode fazer esse teste em casa, olhar para o espelho e ver que você não vê o ambiente todo. Ele vai delimitar uma região do ambiente que você vai poder ver, tá? Bom, vamos então em frente ver algumas aplicações, né? Um exemplo típico é do carro, né? Quando o motorista olha pelo retrovisor interno ou externo ali do carro, né? Ele vai ver uma faixa, uma região só, né? Ele não consegue ver tudo o que se passa nas laterais ou atrás do veículo, tá? Então isso daí, por isso que tem um chamado ponto cego no veículo, que é perigoso. A pessoa às vezes não vê uma moto se aproximar, né? Isso se dá de várias posições, tá certo? Esse ponto cego tem por reflexão espelho ou olhar direto, tá? Por espelho é um exemplo típico aqui, tá? Nesse caso, essa motocicleta aqui, o motorista está conseguindo ver, porque está dentro do campo visual. Mas se ele estiver um pouco à frente, por exemplo, ele não consegue ver pelo espelho, tá certo? Bom, aqui um outro exemplo, uma pessoa parada em frente a um espelho, aí a gente pode ver aqui, ó, que o campo visual que essa pessoa consegue ver é delimitado, né? Neste caso ele está vendo, essa pessoa está vendo o corpo por inteiro, né? E mais uma região do ambiente, tá? Mas ele é delimitado. E aí tem um detalhe, tem uma consequência, né? Esta delimitação. Isso daí, por exemplo, nos permite determinar qual é a altura mínima que precisa ter um espelho e que altura mínima ele tem que estar do chão para que a gente possa ver o corpo por inteiro, tá? Então, a definição, olha só, a altura mínima que o espelho tem que ter é a altura da pessoa, da ponta da cabeça lá aos pés, à extremidade dos pés, a altura da pessoa dividido por 2. Ou seja, a altura que o espelho tem que ter é metade da altura da pessoa, tá? E a altura da borda inferior do espelho até o chão, que aqui está representado por H minúsculo, né? H minúsculo sobre 2 aqui, essa altura. Vai ser a altura dos olhos da pessoa dividido por 2, tá? Então, mede-se dos olhos até o chão, divide por 2. Esse valor resultante da divisão por 2 é a altura que o espelho tem que estar do chão. E mede-se do topo da cabeça até o chão, metade dessa altura é o tamanho que tem que ter o espelho, o comprimento do espelho, para que a pessoa consiga se ver por inteiro no espelho, tá? Bom, a parte teórica é essa. Agora eu vou fazer uma representação dinâmica de como que a gente consegue desenhar esse campo visual, uma técnica, tá? A gente vai usar a simetria do espelho plano, tá certo? Então vamos lá conhecer como que se faz isso. Bom, então vamos ver como que nós vamos proceder
com a definição do campo visual. Então, a regra é a seguinte, né? Nós temos aqui um observador, um objeto em frente ao espelho, tá? Então, nós precisamos agora medir essa distância. Eu já fiz isso aqui previamente, ó, do objeto até o espelho, tá? E aí fazer o quê? Pegar essa mesma distância e colocar lá do espelho até a imagem, certo? Então, tem que fazer o ajuste, porque a imagem é simétrica, tá? Então, a imagem ela virá aqui, ó, tá certo? Esse é o primeiro passo, definir onde estará a imagem atrás do espelho, tá? Depois disso, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu pego, a regrinha é assim, ó, é claro que aqui a imagem e o objeto, eles não são pontuais, né? Eles devem ser pontuais para a gente fazer isso daqui. Então, eu vou definir um ponto aqui, ó, no objeto, em vermelho aqui, ó, e um ponto na imagem, em vermelho, para que eu faça a análise, tá? Sempre a gente avalia ponto, mas para ficar mais didático, eu coloquei para vocês aqui uma velinha, como se fosse o objeto e a imagem, a vela, tá? Então vamos lá. A regra é assim, ó, a partir da imagem, certo? Então eu venho aqui na imagem, eu traço uma reta passando na borda inferior do espelho e depois eu pego outra reta da imagem passando na borda superior do espelho. Então olha só, pego aqui, vou passar uma reta aqui, ó, na margem inferior do espelho, depois eu pego outra e passo na margem superior do espelho, certo? E aí o que acontece? O campo visual ele vai ser toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, ela pode ser, vamos dizer assim, qualquer pessoa que estiver olhando desta região aqui, vai ver essa vela, certo? Se a pessoa tiver nessa posição, a posição que tiver o objeto aí, se a pessoa tiver com o olho fora dessa região aqui, ela não conseguirá ver a vela, certo? Então vamos recapitular. Tem o objeto, o espelho e o observador. Marco um ponto com a mesma distância do lado oposto ao espelho, que é aqui, ó, marquei a imagem, certo? Ou seja, meço a distância do objeto até aqui, depois a distância da imagem até aqui. A partir daí, traço uma reta do ponto imagem aqui na margem inferior do espelho, que foi aqui que eu fiz, ó, né, com a setinha aí, ó, e traço outra reta na margem superior do espelho. Essa região aí, ó, que ficou definida entre esses dois segmentos de reta, é o campo visual, tá? Então isso aqui, ó, que é o campo visual. Tudo bem? Então é isso daí, pessoal. O campo visual não tem muito segredo, né? Basta saber fazer isso daqui. E nós vamos ver agora umas questões de aplicação para que vocês possam fazer as questões dos exercícios da aula. Ok? Vamos lá então. Essa primeira questão, ela solicita o seguinte aqui, para que façamos aqui. Então, ó, Maria posiciona-se no ponto A, diante de um espelho plano. Por reflexão no espelho, Maria consegue ver a imagem de Pedrinho posicionado no ponto B. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, esse ponto A aqui é Maria, tá? E ela é observador. No caso, ela é observadora, tá? Ah lá, ele fala assim, ó, Pedrinho está posicionado no ponto B. Então, aqui, ó, é o Pedrinho. E o Pedrinho, ele é, no caso, o objeto, tá? Classificando aí dentro da ótica. Então, seguindo aquela regra, né, que eu ensinei agora há pouco, olha só. De B, do ponto B onde está Pedrinho, que é o objeto que formará a imagem, eu tenho
distância de 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 4 quadrinhos até aqui, ó, que é a linha do espelho. Então, eu vou marcar 4 acima. 1, 2, 3, 4. Este ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que eu marquei, ó. Aqui é a imagem. A imagem do Pedrinho. Que eu vou chamar de B. Na ótica a gente chama B'. Se lá o ponto é B, aqui é B'. O que eu vou fazer agora? Né? Que nós já vimos. Do ponto da imagem até a extremidade do espelho, ó. Vamos colocar outra ferramenta aqui para ficar alinhado. Do ponto imagem até a extremidade do espelho aqui, ó. Extremidade da direita do espelho, eu passo uma reta. Aí de novo, do ponto B até a outra extremidade do espelho, eu passo outra reta. E aí o que acontece? Ó, o campo visual, ele estará aqui, ó, nessa região. Tá vendo? Aqui, ó, é o campo visual. Então a pergunta é: Maria conseguirá ver Pedrinho? Olha só, ela está fora do campo visual. Ela está aqui, ó. Vou trocar até a cor aqui para que vocês enxerguem, ó. Ela está aqui, ó, fora do campo visual. Então, portanto, Maria não verá Pedrinho, tá? Então esta foi a primeira questão, tá certo? Vamos agora para uma segunda questão de aplicação, para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona. Bom, a segunda questão, ela é uma questão até do vestibular, né? Caiu na FUVEST. Diz assim: um rapaz com chapéu observa sua imagem em um espelho plano e vertical. O espelho tem o tamanho mínimo necessário de 1 metro, que é o Y minúsculo, para que o rapaz, a uma distância de meio metro, veja sua imagem do topo do chapéu à ponta dos pés. A distância de seus olhos ao piso horizontal é de 1,60 m, que foi chamado de H minúsculo. A figura da página ilustra essa situação e, em linha tracejada, mostra o percurso do raio de luz relativo à formação da imagem do ponto mais alto do chapéu. Determine a altura H maiúsculo ali, ó, H do topo do chapéu ao chão, e determine a distância Y da base do espelho ao chão. Então aqui nós vamos usar aquelas relações que nós aprendemos, né? Bom, vamos relembrar as relações. Nós temos o seguinte: a altura do espelho, que é o Y minúsculo, aqui, ele vai ser metade de quem? Da altura da pessoa. Então vai ser o H maiúsculo sobre 2. Olha lá, na figura, tá? Então a altura do espelho está aqui, ó, certo? Que é aquele Y. E a altura da pessoa está aqui, ó, que é o H. E aqui foi dado o quê? Foi dado o Y, tá? Então eu já consigo achar a altura da pessoa. Se o Y é 1 metro, né? H sobre 2, aqui, ó, multiplica em cruz. A altura da pessoa é 2 metros, tá certo? Então já achamos a altura da pessoa. Então não precisaria nem fazer esse cálculo aqui, colocar a formulinha. É o dobro, né? Então assim, ó, se a altura da pessoa é o dobro da altura do espelho, o espelho tem 1 metro, a pessoa tem 2 metros, tá certo? Bom, e a outra relação que tem é da altura do chão até o espelho, que é esse Y maiúsculo, ó, e a altura dos olhos da pessoa até o chão, tá? Que é o H minúsculo. Então nós já sabemos também que esse Y maiúsculo, que é a altura do espelho até o chão, tem que ser metade da altura dos olhos da pessoa, tá? Como foi dado o valor da altura dos olhos, está aqui, ó, né? 1,60 m, tá? Então vai ficar assim, ó, Y igual a 1,60 m sobre 2. Então a altura do chão até o espelho é de 0,8 metros ou 80 centímetros, tá?
Aqui também não precisa fazer esses cálculos, a gente só pensar assim, ó, se a altura do espelho ao chão é metade da altura dos olhos da pessoa até o chão, e a altura dos olhos é 1,60, metade é 80 centímetros ou 0,8 metros. Tá certo? É isso daí, pessoal. Então agora vocês vão tentar fazer as questões lá da apostila de vocês, tá? Então vocês vão tentar fazer as 3 questões que nós temos na apostila, né? Nós temos aqui, ó, na página 180, a questão 1, e na página 181, a questão 2 e as questões 2 e 3, tá? Essas daqui vão ficar como atividade agora. Na sequência, eu vou postar a resolução desses 3 exercícios, tá? E aí vocês poderão treinar posteriormente com a tarefa. Tudo bem? Então até o próximo vídeo. Um abraço aí e fiquem com Deus. Tchau, tchau.